Com a paz do Senhor, amém? Amém. É motivo de muita alegria nós estarmos reunidos aqui neste lugar. E como já foi louvado, já foi testemunhado aqui, é muito grande a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Nós estamos aqui com uma única finalidade, de adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi para isso que nós viemos aqui. Foi para isso que nós preparamos esta festa. Foi para isso que as irmãs oraram e se prepararam tanto para fazer essa festa tão maravilhosa. Foi para estarmos na presença desse Deus, adorando o nome dele. E se você ainda não fez isso, este é o momento para você glorificar o nome do teu Deus. Este é o momento que Deus preparou para você uma oportunidade de adorá-lo. Talvez você tenha dito no seu coração: irmã, eu não tenho motivo nenhum para glorificar o nome do meu Deus. Você não sabe como eu entrei aqui nesta noite, mas Jesus já te conhece e Ele sabe como você está. Ele quer simplesmente que você o adore. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, como as irmãs já louvaram, a sua alma. Eu gostaria de fazer a leitura a partir do verso de número 7. Apocalipse, capítulo de número 3, é o tema dessa festividade de hoje. O verso de número 12. Mas eu gostaria de estar lendo com os irmãos, as irmãs que estão aqui, que vieram buscar uma palavra de Deus para a tua vida. Deus tem muito mais para fazer aqui neste lugar. Você que já sentiu a presença de Deus, Deus tem muito mais preparado para você. Não que esse seja o momento mais importante, não. O momento mais importante é quando nós nos colocamos na presença de Jesus. E nós já estamos na presença do nosso Jesus. Mas Deus tem muito mais para fazer na minha vida e na tua vida nessa noite. Capítulo de número 3, a partir do verso de número 7, diz assim a palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos seus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A amada igreja pode se sentar em nome de Jesus. Essa é uma carta escrita por João, numa situação muito difícil da sua vida. Talvez você que tenha entrado aqui nesta noite numa situação muito difícil, eu quero dizer para você que é no momento mais difícil que nós passamos, é que Deus mais se manifesta na nossa vida. Quanto mais dificuldade a gente enfrenta, mais a gente sente o poder e a unção de Deus sobre a nossa vida. Quanto mais a gente passa por dificuldade, mais a gente sente que é a mão de Deus que nos segura e nos levanta. João, na ilha de Pátimos, preso por pregar a palavra de Deus, veja só, fazendo tudo aquilo que Deus chamou João para fazer. Ainda assim, ele foi jogado numa prisão. E lá na prisão, onde todos já haviam se esquecido dele, João, já em tenra idade, já velho, ele tem uma das experiências mais grandiosas da sua vida. Jesus aparece para ele ali naquela prisão e o leva a uma visão, a contemplar tudo aquilo que vai acontecer nos últimos dias da nossa igreja. Mas o que nós temos para trabalhar com os irmãos nessa noite é o que Jesus queria tratar com as igrejas da Ásia. Eu tenho certeza que você já ouviu falar o que vai acontecer nos
dias nós já tivemos escola dominical, nós já tivemos estudo a respeito da escatologia. Mas hoje, Jesus tem uma palavra para o meu coração e para o teu. É o que Ele quer das igrejas nesses últimos dias. E uma igreja em especial, uma dessas 7 igrejas que Jesus repreende, exorta e elogia, uma delas se destaca entre todas essas 7. E é a igreja que as irmãs escolheram para ser como modelo desse tema. É a igreja de Filadélfia. Uma igreja perfeita no seu trabalhar no Senhor, na sua fé em Jesus e na sua perseverança em continuar trabalhando para Jesus. E uma coisa interessante nesse verso de número 7, quando João começa a falar com essa igreja aquilo que Jesus tinha para transmitir para eles, o verso 7 começa de um modo especial. Jesus, ele se identifica para a igreja de Filadélfia. Jesus, ele se apresenta para essa igreja. Ele diz: assim diz aquele que é santo e verdadeiro, como já foi louvado aqui. Deus, tu és santo. Jesus, ele começa se apresentando. Assim diz o que é santo e o que é verdadeiro. Eu ficava me perguntando: Senhor, qual era a intenção de Jesus em se apresentar para a igreja? E Jesus me fez lembrar de muitas situações que as igrejas têm enfrentado nesses últimos dias. As igrejas têm se esquecido do centro de tudo da tua fé, que é Jesus. Jesus, ele se apresenta porque ele queria ser reconhecido como dono da igreja. Irmãos, toda festividade preparada, todo louvor preparado, toda pregação preparada nas nossas igrejas, irmãos, isso daí fica superficial se não tiver a essência da igreja, que é Jesus Cristo, que é o santo e verdadeiro. Por isso que Jesus se apresenta, assim diz, antes de qualquer coisa, antes de elogiar, porque a igreja de Filadélfia não tinha sequer uma repreensão. Ela e a igreja de Esmirna, as duas, nenhuma repreensão de Jesus, só elogios. Mas Jesus faz questão de se apresentar como aquele que é santo e verdadeiro. E eu quero crer que nesta noite, esta festividade aqui no Vila Rica, o centro dessa festa é Jesus. O centro dessa festa não é o círculo de oração, o centro dessa festa não é a pregadora, o centro dessa festa é Jesus. Se Jesus é o centro da tua vida, levanta a tua mão e glorifica o nome de Jesus. Ele que é santo e verdadeiro, Ele que é merecedor de toda honra e toda glória. As igrejas de hoje, elas se preparam para agradar aos homens. Nós nos preparamos. Eu me preparo para trazer uma boa palavra que atinja os corações. Mas essa palavra só vai atingir os corações quando o centro da minha pregação for Jesus, for o que é santo e verdadeiro. O louvor que as irmãs cantam só vai tocar o coração da igreja e derramar o Espírito Santo no meio de nós quando o centro do louvor for aquele que é santo e verdadeiro. Toda pregação, louvor, trabalho na igreja só vai dar certo se o centro for aquele que é santo e verdadeiro. Jesus precisa ser o centro das nossas igrejas. Filadélfia era uma igreja perfeita porque Jesus era o centro. Jesus não tinha nada que reclamar dessa igreja. Irmãos, nós buscamos hoje, nós que estamos na frente de um trabalho, na frente de uma congregação, nós procuramos fazer o melhor para Jesus, nós procuramos fazer o melhor para os crentes, nós buscamos fazer o melhor para os obreiros, o melhor para os líderes. A gente se prepara para tudo isso que é a nossa função. Mas o centro de tudo tem que ser aquele que é santo e verdadeiro. A obra do Senhor, ela só vai dar frutos se Jesus estiver no centro das igrejas. Jesus estava no centro da igreja de Filadélfia. E Jesus faz questão de se apresentar para aquela igreja. E além de dizer isso, diz aquele que é santo e verdadeiro, ele fala, aquele que tem a chave de Davi. Chave de Davi significa autoridade. Jesus estava dizendo, sou eu que mando nessa igreja. A autoridade é minha. Irmãos, embora a autoridade
Porque a gente se esquece que Jesus tem que ser o centro. Que Jesus é a autoridade maior até dos meus sonhos, até dos meus planos, até do que aquilo que eu preparo para fazer para Ele. A autoridade é dele. É Ele quem decide. É Ele que abre as portas. A chave está na mão de Jesus. Às vezes a gente quer abrir as portas, a gente quer quebrar os grilhões, mas isso só vai acontecer quando Jesus estiver no centro da minha vida. Você pode dizer hoje: Jesus está no centro da minha vida. Jesus está no centro dos meus sonhos. Jesus está no centro da minha família. Jesus é a autoridade maior na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja. É Jesus que reina aqui. Uma festa sem Jesus não é festa. A festa só acontece, como já foi louvado aqui, só tem milagre, só tem cura, só tem batismo com o Espírito Santo, quando Jesus é o centro da festa. Quando Jesus é o centro da igreja. Aí você vê milagres acontecendo, porque Jesus está no centro. Porque a igreja se lembrou que a igreja não vive em torno dos crentes, a igreja vive em torno de Jesus. Jesus é o centro e a igreja está ao redor dele. Jesus é o centro da tua vida. Diga para Jesus: tu és o centro da minha vida. Tu és o centro dos meus sonhos. Tu és o centro dos meus projetos. Tudo aquilo que eu tenho sonhado até aqui neste dia, Jesus. Tu és o centro de tudo. Quantas coisas vão ser diferentes na nossa vida quando a gente convidar Jesus para ocupar o lugar que Ele merece. O melhor lugar da minha vida. O lugar mais especial que eu tenho reservado no meu coração. Não pode ser para ninguém. Tem que ser para Jesus. Tem que ser para o que é santo e verdadeiro. No verso de número 8, Jesus ele começa a ter uma intimidade maior com essa igreja. Depois de se apresentar como dono da igreja, como aquele que tem autoridade sobre a igreja, Jesus começa a ter uma intimidade maior. Ele começa a dizer para os crentes: eu sei as suas obras. Eu conheço o que vocês estão fazendo. Irmãos, isso é uma notícia maravilhosa para o meu coração nessa noite. Porque quanta coisa a gente faz e a gente fica esperando que alguém venha e fale: irmã, foi uma bênção. Quanta coisa a gente faz no nosso dia a dia, na nossa casa, faz para a família, faz no trabalho, faz na igreja. E a gente, como ser humano, principalmente nós mulheres, a gente quer ser elogiada. Pelo esposo, a gente se arruma o cabelo para que o esposo repare. Isso é da nossa natureza. Os homens, eles fazem e eles querem reconhecimento porque faz parte da nossa natureza. E a gente precisa disso. Precisa de uma palavra de ânimo, dizendo: olha, o uniforme está lindo, irmãs. Foi uma festa muito linda. Correu tudo bem, foi maravilhoso. Mas e se isso não acontecer? E se isso não acontecer? E se ninguém chegar no final do culto e dizer para a líder: irmã, foi uma bênção? E se isso não acontece? Quantas vezes a gente fica frustrado na igreja porque a gente espera reconhecimento do outro, mas a gente se esquece que quem está vendo tudo é o que é santo e verdadeiro. Porque ele diz para a igreja: eu sei as tuas obras. Jesus estava querendo dizer: os meus olhos estão sobre a tua igreja. Eu estou vendo tudo. Eu sei que você está trabalhando, eu sei que você está fazendo, mas eu sei que você também não está fazendo. Eu conheço você. Eu sei o que você pode dar para mim. Eu sei o que você pode fazer mais. Mas essa é uma promessa maravilhosa. Se ninguém te vê, aquele que é santo e verdadeiro te vê. Se você não chama a atenção de ninguém por aquilo que você faz, os olhos do Senhor estão abertos sobre essa igreja hoje. Jesus diz para você hoje: eu sei as tuas obras. Pode ficar sossegado, pode ficar descansado, pode alegrar o teu coração nesta noite. Aquele que precisava ver, já viu. Aleluia. Jesus já te viu. E se tem alguém que pode fazer alguma coisa grandiosa por você, não sou eu, não é o pastor, é aquele que é santo e verdadeiro, é aquele que tem a chave de Davi. Ele já te viu. Isso é motivo para você glorificar Ele nessa noite. Isso é motivo para você alegrar seu coração nessa noite. Quantas vezes a gente fica esperando elogios, mas a gente se esquece que o maior elogio vem daquele que tudo
pode. Vem daquele que tudo vê, vem daquele que está em todo lugar, que pode todas as coisas. E Ele fala para você nesta noite, o mesmo que falou para a igreja de Filadélfia: eu sei as tuas obras. E sabe o que mais? Ele fala: eis que pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Aleluia! Além dele te ver, além dele se colocar diante da tua vida como Senhor, da tua vida como autoridade maior sobre a igreja, ele ainda abre portas. Aleluia! Quantos sonhos você tem buscado nesses últimos dias? Eu fico me perguntando para Deus muitas vezes: Senhor, o tempo passa e as promessas parecem que não se concretizam. Quanto tempo Deus prometeu salvar os meus familiares e eu fico olhando pelos olhos canais, eu falo: Jesus, não está acontecendo nada faz mais de 5 anos. Eu fico olhando e falo: Jesus, quando é que eu vou começar a ver o fruto da minha oração? Aquela promessa que o Senhor fez há 5 anos atrás. Cadê, Jesus? A gente corre um risco muito grande de deixar que as dificuldades, que as portas fechadas, que as muralhas, elas tirem a nossa visão do céu, a nossa visão da promessa, a nossa visão de Jesus. Mas Jesus está dizendo aqui para você: eu sei as tuas obras e eu ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para a igreja? Tudo aquilo que eu prometi para a igreja vai acontecer. Tudo aquilo que eu prometi na tua vida vai ser realidade. Porta aberta ninguém fecha. Quando Jesus fecha, ninguém abre. E quando Jesus abre, ninguém fecha. Você pode hoje sentir um renovo de Deus na tua vida. Você pode ver hoje as promessas de Deus estão bem perto de se concretizarem. Diga para Jesus: Senhor, me perdoa porque eu desisti das minhas promessas. Me perdoa porque eu deixei que o dia a dia, que as rotinas, que o meu trabalho tão árduo tirassem a minha esperança de ver a minha promessa sendo alcançada. Mas hoje, Jesus renova as tuas esperanças. Jesus está dizendo para você: eu sei o que você tem passado, eu sei tudo que você tem enfrentado nesses últimos dias, porque eu te conheço. Os meus olhos estão atentos sobre você. E eis que eu ponho uma porta aberta que ninguém pode fechar. Como Jesus disse: agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir aquilo que Deus prometeu para você. Ninguém pode impedir o agir de Deus sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus continua com mais uma promessa de bênção para nós. Verso de número 9, ele fala para a igreja: olha, eu sei que no meio da igreja tem aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás. Isso significa oposição. Jesus estava querendo dizer: eu sei que quando você se levanta para fazer algo para mim, a oposição se levanta junto. Mas Jesus elogiou essa igreja, porque apesar da oposição, essa igreja se manteve fiel. E Jesus faz uma promessa para a igreja: olha o que eu vou fazer com aqueles que se opõem à tua vida. Jesus fala: eis que eu farei que eles venham diante de ti, se prostrem e vejam o quanto eu te amo. Aleluia! Jesus está querendo dizer para você: não desista quando a oposição se levantar. Não desista de trabalhar para Jesus quando as portas começarem a se fechar diante de você. Quantos crentes deixam de alcançar a promessa porque começam a olhar para a oposição e dizem no seu coração: eu não vou conseguir? Quantos crentes têm desistido da tua fé? Eu não vejo milagre acontecer, eu vou sair da igreja. Quantas pessoas estão ficando pela beira do caminho e não estão clamando a misericórdia de Jesus? Estão se esquecendo daquele que prometeu. Estão se esquecendo que fiel é aquele que prometeu. Estão deixando que a oposição roube os sonhos, roube a esperança, roube a fé, a salvação. Mas Jesus está dizendo aqui que você precisa se preocupar apenas
chega? E quando a enfermidade bate dentro da nossa porta? E quando o desemprego chega? E aí a gente desiste? Não, a gente continua de pé, porque o demais é Jesus quem vai fazer por mim e por você. E Jesus faz questão de dizer: eu vou mostrar para aqueles que se opõem o quanto eu te amo. Isso significa que Jesus cuida de mim. Isso significa que Jesus é quem me ama, quem me protege, quem cuida, quem me segura pela mão. Que mais você quer, igreja? Que mais que você tem esperado, irmãs? Que mais você precisa na tua vida? Jesus já prometeu que Ele é o santo, que Ele tem a chave de Davi, que Ele abre portas que ninguém pode fechar. Ele promete que os seus inimigos verão o quanto Ele ama você. Isso significa que Ele vai abençoar você de uma tal maneira que os opositores vão olhar e vão dizer: realmente é Deus na vida dela. Que mais você tem buscado? Que mais você precisa para ficar de pé? Se irmãos, Jesus faz tudo por você. É só firmar os seus pés na rocha. É só não deixar que a tribulação derrube você. Fica firme, que o demais Jesus faz. Fica firme. Jesus elogia a essa igreja dizendo: apesar de ter pouca força, não negaste o meu nome. Quantas tribulações a gente passa pequenininhas diante do que Jesus enfrentou por mim e por você, e a gente fala: vou sair da igreja, vou desistir, não quero mais. Irmãos, não é hora de desistir, porque a promessa está sendo reservada para os que vencerem. Não é para aqueles que recuam, aquele que entrega, aquele que deixa, aquele que volta atrás. Essa promessa de chegar no céu, de ser templo de Deus, é para o que vencer. É só para quem vencer. E Jesus continua dizendo no verso 10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei no dia da tentação que há de vir sobre todo mundo. É uma promessa de Deus para a igreja que não passará pela grande tribulação. Jesus há de livrar a igreja. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Nós aguardamos o arrebatamento. Nós aguardamos aquele grande dia que a trombeta vai soar e a igreja vai subir. Mas é para quem fica firme. Jesus está dizendo: você guardou a palavra da minha paciência. Igreja, seja paciente. Jesus já está voltando. Jesus já está às pontas. A trombeta logo vai tocar. E a igreja vai subir. E nós vamos subir. E eu vou subir para o encontro de Jesus. Jesus diz à igreja: guarda a palavra com paciência. Fica firme. Não desista. Quer alcançar tudo aquilo que eu tenho preparado para você desde a fundação do mundo? Fica de pé, igreja. Fica de pé. Fica firme. Irmão, Jesus segura na tua mão. Jesus abre a porta. Jesus repreende o mal. Jesus tem poder para fazer tudo sobre a minha vida e sobre a tua. O meu papel é só não desistir. Não fica olhando para trás como a mulher de Ló olhou. Era para ir para frente. É para subir a campina. Não é para ficar olhando para trás. Não é para parar pelo caminho. Jesus não te escolheu e não morreu na cruz para você morrer no meio do caminho. Diga aí no seu coração: não vou ficar. Não vou ficar no caminho. Jesus não me chamou para eu morrer no caminho. Eu vou até o fim. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Jesus te chamou para ser um vencedor. Ao que vencer, a promessa é só para quem chega até o final. Quantas pessoas correm? Quantas pessoas começam a caminhada como aqueles corredores na hora da largada? Quando dá a largada, muita gente corre, mas são poucos os que terminam a caminhada. Não importa que lugar você chegue, importa que você chegue. Não importa se você vai levar 20 anos, 30 anos. Não importa o tempo de crente. Não importa a carteirinha de membro. Não importa a denominação. Não importa
uma coisa muito interessante que Jesus fala para a igreja de Filadélfia, no verso de número 11. Jesus, ele fala para a igreja: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. O que eu tenho? Se essa palavra é para mim nessa noite, se é a palavra de Jesus para mim, irmã, o que eu tenho para guardar? Tudo aquilo que Jesus confiou nas tuas mãos. Teu esposo, teus filhos, teu ministério, o teu cargo na igreja, o seu serviço na obra do Senhor e todos os dons que Ele te deu. É muita coisa para guardar. É muita coisa para guardar. E eu quero dizer para você que tem muita gente perdendo os seus dons, perdendo os seus ministérios, simplesmente porque não estão cuidando como deveriam cuidar. Tem esposas perdendo o marido, tem marido perdendo a esposa, tem pais perdendo filhos, porque não estão cuidando daquilo que Deus deu e colocou em nossas mãos. Jesus fala para a igreja: eu já estou chegando. Guarda o que eu te dei, como lá na parábola dos talentos. Não importa se é 1, se é 2, se é 5. O que Deus deu para você, guarda bem guardado, cuida bem cuidado, porque você prestará conta de tudo isso para Ele. E Ele diz: eu estou vindo, eu estou chegando. Eis que venho sem demora. Não deixa ninguém roubar o que é teu. Não deixa o mundo roubar teus filhos. Não deixa o mundo roubar teu esposo. Não deixa ninguém roubar a tua fé. Quantas coisas Deus confiou para mim e para você, que infelizmente nós temos perdido, simplesmente porque não damos valor. A gente acha pequeno demais, como aquele que foi confiado apenas um talento. É só um, vou enterrar, é pouco. Quando Jesus chegar eu devolvo. Se é um, é o que você precisava, é o que Jesus confiou para você. Se é só um, cuide desse um como se fosse 1000. Guarda, granjeie, faça crescer, faça prosperar. É o seu ministério, faça com que seja uma bênção. É a sua liderança, faça com que prospere, com que alcance vidas. É os teus filhos, faça com que conheçam a Jesus. É o teu esposo, ame-o, cuide. Guarda como bem tão precioso que Jesus deu para você. Guarda o que tens, para que ninguém roube aquilo que é teu. Irmão, ninguém tira o que é teu. Aquilo que Deus te deu é teu, não é de ninguém. Mas tem gente perdendo porque não tem cuidado. E Jesus fala para essa igreja: eu estou vindo. Eis que venho sem demora. Guarda o que você tem. Esse que você tem pode ser o que Ele te deu hoje, o que Ele confiou nas tuas mãos hoje. O que você tem aí na tua mão? O que Jesus entregou para você cuidar? Qual é o talento? O que Deus colocou para você, confiando que seria bem guardado e bem cuidado? Se Deus deu para você cuidar, é porque você tinha capacidade para cuidar. Não se esqueça disso. Muitas pessoas falam: Jesus é grande demais, não vou dar conta assim. Se Jesus deu para você, é porque você tem capacidade para cuidar. É muito grande, é difícil demais, é perigoso, não. Se é seu, cuide. Jesus te dá força para você cuidar. Jesus abre todas as portas que você precisa para cuidar daquilo que Ele te deu. Mas tem gente jogando fora, tem gente enterrando, tem gente se esquecendo que Jesus está voltando e vai chegar para você e vai falar: cadê o talento? O que você vai falar para Ele naquele grande dia? Porque cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Cada um vai chegar diante de Deus e entregar para Deus aquilo que Ele confiou. Que desculpa você vai dar? Não tive tempo?
minha vida é corrida? A obra de Deus é muito trabalhosa? Que desculpa você vai dar? Não tem desculpa, irmã. Não tem desculpa. Não tem desculpa para não ler a Bíblia. Não tem desculpa para não orar. Não tem desculpa para não jejuar. Não tem desculpa para consagrar a vida para Jesus. Não tem desculpa para sentir a presença de Deus. Não tem desculpa para não estar nos cultos. Não tem desculpa para fazer da nossa vida uma igreja perfeita que agrade a Jesus. Não tem desculpa para não cuidar daquilo que Jesus me deu. Não tem desculpa. Não vai dar tempo de você se desculpar. Eis que veio sem demora. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Aí sim, depois de você fazer tudo isso, vocês pensaram que era só bênção, né? Vocês pensaram que era só o verso 12. Mas tem o verso 12 para você também. Jesus, ele se apresenta como Senhor da sua vida. Ele diz para você: eu sou o santo e verdadeiro e tenho a chave de Davi. Eu sou o centro da tua vida, sou a autoridade sobre a tua vida. Eu tenho a chave de Davi, eu abro a porta e ninguém fecha. Eu conheço você, eu sei o que você tem feito. Eu sei as tuas obras. Guarda o que tens. Vou colocar os teus inimigos diante de ti, prostrados, para que eles vejam o quanto eu te amo. É a promessa de Jesus para você. E ele fala para você: guarda tudo isso bem guardado, porque eu já estou voltando. Aí sim, vem a promessa de Deus na nossa vida. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Sabe o que Jesus promete para mim e para você? Depois de deixar Jesus ser o centro da tua vida, de reconhecer que Ele tem autoridade maior sobre a minha vida, de conhecer que Ele sabe tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu suporto para fazer a obra dEle, tudo aquilo que eu enfrento, toda a oposição que eu enfrento e venço e continuo adiante. Depois de guardar, bem guardado a paciência, a tribulação, e guardar tudo aquilo que Ele me confiou, aí sim, Ele promete: farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. Isso significa, tem uma eternidade inteira preparado para aquele que vencer, dia e noite, louvando, adorando, desfrutando da comunhão de Jesus. Que mais que você precisa? Que promessa grandiosa! Mas eu concluo dizendo para você: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, a promessa é para quem vencer. Mas eu quero crer que aqui nesta noite só tem vencedor. Só tem aquele que vai chegar até o fim. Só tem aquele que guarda fiel a palavra, que suporta com paciência a tribulação, que não desiste diante da oposição e que tem autoridade para dizer: Jesus, vem que eu estou pronta. Jesus, eu estou preparada. Jesus, eu aguardo ansiosa pela tua vida. Quantos crentes têm perdido a esperança de chegar no céu? Quantos crentes têm dito: Jesus, demora mais um pouquinho, tá bom aqui? Irmãos, é uma eternidade inteira, é uma vida inteira desfrutando da presença de Jesus. Lá não haverá choro, nem pranto, nem dor. Nós vamos estar continuamente na presença de Jesus. Você não vai chorar mais, você não vai sofrer mais, você não vai ter mais dor, você não vai passar mais por tribulação. Tudo aquilo que Ele tem preparado para você desde a fundação do mundo. Imagina que coisa gloriosa. Nós ouvimos a trombeta tocar,
aqui. Jesus sabe tudo, mas Jesus também sabe que apesar de tudo isso, você não se abala, você lá no fundo, você glorifica a Deus. Você diz: Senhor, eu tenho aquilo que eles não têm, eu tenho aquilo que o mundo não tem, eu tenho a promessa de chegar ao céu, aquilo que o mundo não vai dar, eu tenho promessa de chegar ao céu. A igreja se coloca de pé nessa noite em nome de Jesus.
vai te levar para o céu.